Amém. A igreja pode se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5. Crianças, lembram como achar Tiago rapidinho? Qual que é a dica mesmo? Procure Hebreus, né? Aí chega um pouquinho para o lado e você chega em Tiago. Você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo. É nosso costume aqui na igreja semear, seguir uma tradição antiga no mundo reformado, que é de fazer pregação expositiva em série. Isso significa que nós escolhemos um livro bíblico e vamos, semana após semana, expondo porções dele até terminar o livro. A gente já está aí algumas semanas, alguns meses, na verdade, estudando a carta de Tiago. Hoje estamos no capítulo 5, versículos 12 a 15. Faltam 3 mensagens para encerrarmos o livro de Tiago. Hoje, Tiago 5, de 12 a 15. Crianças, os adultos já acharam? Posso ler? Alguns sim, sim? Ok? Então vamos. Peço a sua atenção. Escute com amor e alegria a palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós pedimos que nessa manhã, ao considerarmos as instruções de nosso irmão e teu irmão Tiago, o Senhor nos abençoe e nos abra o coração para entendermos com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente tem a tendência de deixar a fé como algo etéreo, algo não ligado à vida real mesmo. Como que a gente aplica a fé na vida real? Como viver de maneira que aquilo que a gente crê não seja algo vazio, algo só de domingo, mas tenha conexão com o chão da fábrica, como o pessoal gosta de dizer. Em geral, agir sobre o que cremos não é lá muito fácil, não. Vocês sabem disso, não sabem? Nós acreditamos em algo sinceramente, mas fica ali só no campo da crença mesmo. Exemplo, a tua crença acerca da importância da boa alimentação e do exercício físico não se convertem assim integralmente em boa alimentação e exercício físico, certo? Em alguma medida, talvez sim, mas completamente? A gente sabe que não. E veja, não é tanto que você não acredita no que o médico está dizendo, esse médico está me enganando, tem nada a ver esse negócio aí de exercício, não. Não, você acredita, mas é uma fé sem obras. É uma fé que não se converte, de fato, nas obras adequadas ao que você professa crer. Crianças, vocês também sabem como é essa luta, não sabem? Tem um monte de coisas que vocês sabem que são certas e têm que fazer, mas não faz tanto assim, né? Você sabe que é importante, por exemplo, cuidar das suas roupinhas, arrumar os seus brinquedos, fazer aquelas coisas que seus pais pedem para vocês fazerem, mas todo dia é uma luta, não é? Para se mover e ir lá e guardar as coisas e arrumar as coisas. A gente sabe o que é para fazer, mas para a crença virar ação, é difícil. Vai assim na vida toda, não vai? Você sabe que aprender talvez certa habilidade, tirar uma certificação em certo conhecimento, vai trazer melhorias substanciais para a tua vida. Mas essa barreira da inércia, como é difícil de ser vencida. E a gente não consegue. A gente crê, mas a crença não vira ação, não se transforma em vida real. Ou então o rapaz tem certeza, já deram a dica para ele, que se ele chamar a moça para tomar um sorvete, ela vai. Mas daí para isso virar uma ligação ou um WhatsApp, né? Nesses tempos ninguém liga. Coragem para chamar para um passeio é difícil. O funcionário que sabe que merece um aumento, sabe que a empresa tem condições de lhe dar esse aumento e sabe que é só lá e pedir que ele vai conseguir. Mas também é uma fé sem obras. A gente até acredita, mas para dar o passo de fazer o pedido, a gente crê, mas não ao ponto de agir. É uma crença que não se converte em vida real. E sabe, irmãos, tristemente, com a nossa fé cristã não é diferente.
a nossa prática não condiz com o que nós cremos, com o que nós professamos. Por vezes é pecado, a gente não crê muito, é algo como uma incredulidade, mas também é a nossa tendência de deixar as coisas no campo da crença e não trazê-las para a vida real e vivida. E o mundo nos acusa disso. O mundo que não crê no Evangelho diz que ser cristão é que nem crer, sei lá, no grande monstro de espaguete que vive aí no espaço, ou crer em Saci Pererê. Algo que pode ser até interessante, mas que não muda nada, né, na vida real. Que diferença faz você ser cristão? A carta de Tiago tem sido todinha no sentido de nos incentivar a mudar isso, de nos chamar à responsabilidade quanto a isso. Tiago vem insistindo, você tem fé, então atue de acordo com a tua fé, porque a tua fé sem obras não é fé verdadeira coisa nenhuma. A fé sem obras é morta. Nossa boca, por exemplo, Tiago falou muito sobre isso. Você crê em Cristo, então a tua boca tem que parar de causar incêndios e tem que trazer vida. Você crê em Cristo, então para de tentar usurpar o lugar dele como juiz do mundo. Confia que ele vai julgar. Você crê em Cristo, então pare de servir as riquezas como se elas fossem teu Deus. Sirva ao Senhor. E tantos outros exemplos que Tiago vem, semana após semana, nos instando, nos mostrando que nós não somos tão bons cristãos como gostaríamos de ser, ou como poderíamos ser, e como deveríamos ser, se nós cremos no que cremos. Hoje, Tiago vai nos instar a trazer a fé para a vida real, mais uma vez. Mostrando nossa fé, hoje é o resumo. Mostremos nossa fé por meio de sermos verdadeiros e recorrermos ao Senhor nos dias bons e nos dias maus. Simples assim. Mostre que você é um cristão de verdade por meio de ser verdadeiro com a tua boca e sempre recorrer a Deus nos dias bons e nos dias maus. Nós vamos ver isso em duas grandes partes. A primeira verdade que eu quero considerar contigo é que a fé deve se mostrar em palavras verdadeiras. Está aí no verso 12 mais uma vez. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Estamos caminhando para o final da carta de Tiago. É cada bronca, né? Cada puxão de orelha a gente tem levado. Temos trazido muitas instruções bastante práticas acerca de como ser cidadãos do reino dos céus neste mundo quebrado. No último sermão falamos sobre como fortalecer o coração para enfrentar as lutas. Vocês lembram, crianças? É um olhar duplo. Você olha para trás, lembrando do que Deus já fez pelo seu povo, os profetas, exemplos como Jó, as histórias da salvação. E a gente olha para frente, olhando para frente, olhando para a vinda do nosso Senhor, que vai resolver todas as coisas. Verdades sérias, coisa séria e prática. Quando a gente vive atolados no coração com os problemas da vida, tendemos a viver reclamando de Deus e reclamando dos outros o tempo todo, e não é bom que seja assim. Foi o nosso assunto da semana passada. Tiago segue agora com novas instruções, e uma delas é que nós, o povo do Senhor, devemos ser marcados por sermos gente de palavra verdadeira. Parar de jurar pelo céu, pela terra, pela avó morta, pelo rebaixamento do seu time, pelo que for. Seja teu sim, sim. O teu não, não. De novo, a gente já mostrou em várias ocasiões que a epístola de Tiago e o Sermão do Monte têm muito em comum, não tem? Tem muita similaridade. E esse foi também um dos assuntos que Jesus trouxe lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. E Tiago aqui corrobora, repete, ele lembra o que o seu irmão nos ensinou. Porque os judeus, naquela época de Jesus Cristo, eram cheios de malandragem. E a gente tem que entender isso aqui. Porque, às vezes, a gente lê essa passagem e as pessoas ficam em dúvida. Será que Tiago está proibindo todo e qualquer juramento? Como o de formatura, por exemplo. A gente está em época de formaturas, não é? Formatura de faculdade. Nessa época tem muita formatura, muito juramento. Os médicos, por exemplo, fazem o famoso juramento de Hipócrates. Será que está proibindo isso? Quando você for se formar, você tem que ficar quieto? Todo mundo lá, braço estendido, fazendo juramento, e você quietinho? Será que é isso? Lembre, a Escritura ensina e explica a própria Escritura. Ela deve ser tomada de forma complementar. Tiago, bem como Jesus antes, estão lidando com uma questão específica. Era comum naquela época, como ainda é hoje, nossa palavra mudar de valor de acordo com a situação. Os judeus, na época de Jesus, tinham algumas malandragens. Eles diziam coisas como: jurar pelo templo é sério, é importante,
Mas se eu jurar pelo ouro que está dentro do templo, aí sim é juramento para valer mesmo. Como se fosse assim, uns juramentos que você pode quebrar, outros menos, e assim por diante. E você nunca sabe onde você está com gente assim, sabe? É horrível tratar com mentirosos, ou com gente que diz que vai e muda, que o tempo todo está tentando achar um jeito de sair do combinado. Não, a Bíblia não está proibindo todo e qualquer juramento, como afirmam alguns grupos, como os Quakers e outros. Provas disso, pastor? Sim. No Antigo Testamento, por exemplo, há vários momentos de juramentos, votos solenes. Na história de Abraão, na história de tantos outros personagens. Jacó faz o seu voto quando está indo lá em Betel. Paulo, em Romanos 9, em 2 Coríntios 1, faz coisas bem parecidas com juramentos. Jesus, em Mateus 26, também. Além disso, a Bíblia é cheia de referências a Deus jurando coisas. Por exemplo, Salmo 110, 4 diz: o Senhor fez o seu juramento e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, seria um tanto estranho a Bíblia proibir algo que o próprio Deus faz e que há exemplos do povo de Deus fazendo, exemplos aprovados. Qual que é a condenação, então? É a hipocrisia e a facilidade com que se fazem juramentos que não servem de nada. É um mentir por meio de jurar. Enganar por meio de prometer. Então veja, Tiago não está proibindo você de fazer juramentos ou votos, seja em situações civis, como uma formatura, ou votos de casamento, o noivo malandrão dizendo que não vai prometer nada, porque Jesus disse que não pode. Tiago falou para não fazer juramentos. Só estou aqui. Ou acabamos de ver promessas num batismo, não acabamos de ver? Pais prometendo diante de Deus e de nós que vão sim cuidar dos seus filhos, instruí-los no caminho do Senhor, orar com eles e por eles, trazê-los ao povo do Senhor sempre. O que está sendo proibido então? A malandragem de tratar alguns votos como válidos e outros não. Você diz que vai fazer, faz. Diz que não vai, não vai. Isso se aplica a nós, obviamente. Nós somos muitas vezes chamados a fazer juramentos, e quando você empenhar a sua palavra cristão, você tem que ser alguém reconhecido como alguém que faz de coração sincero e segue adiante com o que você prometeu. Não ser que nem o cara da obra que diz que vai entregar o serviço na terça, sendo que ele já sabe que não vai. Não é que surgiu um imprevisto, ele já sabe que não vai. Ou como quem diz que vai poder ir sim à reunião, à confraternização, mas já tem uma gripe programada para o dia, porque vai escapar de todo jeito nesse negócio. Ô, gente, desculpa, estou doente. Seja seu sim, sim, e o teu não, não. Entenda também, Jesus aqui não está dizendo que nós devemos transparência total a todos. Como assim? Imagina, por exemplo, que um líder estrangeiro chega em teu país e pede: me mostra onde você guarda os tesouros aí da sua nação. E você é obrigado a mostrar? Qual é o seu potencial militar assim, exatamente? Quantos aviões, quantos navios, quantos tanques, quantos soldados em reserva? Você é obrigado a dizer? Ou, qual é a senha do seu cofre mesmo e onde fica o dinheiro? Alguém vai na sua casa, assim, e você fala assim, você tem que responder isso? Ou se você, irmã, está num Uber e o motorista começa a perguntar se onde estão indo é sua casa e se você mora sozinha? Será que você tem que, poxa vida, a Bíblia diz sim, sim, não, não. Será que é isso que está se exigindo? Não, não é isso. Alguém pode vir perguntar algo e você pode perfeitamente responder, esse assunto é privado, meu e da minha família, esse assunto não lhe diz respeito. Entenda, você não pode usar essa ordem bíblica para arrancar coisas das pessoas, como se todos devessem tudo para todo mundo. E precisamos ter a coragem de dizer coisas assim, ao invés de arrumar uma mentirinha para escapar da situação desconfortável. E a gente precisa também parar de ser tão enxerido na vida alheia, né? Coisa! Não sermos dolosos com a língua, esse é o ponto. Porque das coisas mais difíceis neste mundo é achar gente confiável. E cristãos deviam ser conhecidos por ser gente confiável. Gente que se diz que vai é porque está de fato planejando ir. Nós somos mestres no vai indo que se der eu vou. Chego lá depois. Nós somos cheios de reservas mentais, de engodos, de cláusulas de escape, de malandragens. E o povo da verdade não devia ser assim. A nossa crença sobre Deus ser um Deus verdadeiro deveria se mostrar na prática, na obra de sermos também gente verdadeira. E eu te pergunto, você é assim, cristão?
Você, discípulo de Jesus, é conhecido na empresa, na rua, na família, por ser alguém de palavra dupla? Ou o teu sim é conhecido por ser um sim e o teu não conhecido por ser um não? Eu sei que tem algo cultural aí também, e é dessas coisas que a gente tem que lutar contra a cultura mesmo. A nossa cultura brasileira tem mais dificuldade de dizer não em geral. Eu sei que alguns de vocês dizem não sem problema, mas culturalmente falando, é mais difícil para a gente. Eu lembro o tempo que eu passei nos Estados Unidos estudando, era normal pedir ajuda e a pessoa dizer um não bem firme na tua cara, e você ficava assim, sério? Vai dizer não assim? Porque no Brasil a gente dá um jeito de dizer um sim e escapulir, né? Eu lembro, por exemplo, de pedir ajuda numa mudança, e todo mundo que disse que ia, foi. E quem disse que não ia, não foi mesmo. Não é assim, normal. Mas aqui a gente não sabe. Aqui 10 pessoas te dizem, vou. E você fica torcendo para 6 dos 10 aparecerem. Que você já conta aí com uma cota de desistência, de malandragem, alguma coisa assim. Agora, você percebe como a vida pode funcionar de uma forma melhor e mais azeitada se nós não formos gente de palavra dupla? E é contracultural. Imagina se nós, famílias, nós, igreja, reunião das famílias, nós, sociedade, formos gente que o sim é sim, o não é não. A vida não ia fluir bem melhor? Essa duplicidade ela é tão entranhada na forma de agir, que se um povo, em meio às trevas deste mundo, agir dessa forma cheia de luz, meu amigo, isso vai chamar a atenção. Será como uma candeia posta e brilhando no escuro. Será como o sal numa sociedade corrompida. Vai ser algo interessante de ver. E vai apontar para o próprio Jesus. A nossa fé se mostra em obras. E a gente tenta escapar e dizer, eu tenho minhas obras, tem essa. Essa obra vai mostrar se você crê de fato. Essa é a primeira verdade que Tiago nos traz hoje. Sejamos um povo da verdade. E tem mais. Nos próximos versos, a gente vai lidar com algumas situações, rapidamente. Ele fala de 2 ou 3 coisas, e elas todas se resumem no fato de que a fé verdadeira se mostra em recorrermos a Deus na vida como um todo, em toda a sua amplitude. Olha comigo versos 13 a 15. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, façam oração sobre ele, aplicando óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando casais vão se unir em matrimônio, costuma haver algo ali no juramento, algo na linha de, na alegria, já viram, crianças? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E todo mundo acha lindo, não acha lindo? Claro que acha lindo, porque é lindo mesmo. Porque a gente entende que um casamento é uma união de 2 pessoas que estão se juntando para a vida na sua amplitude, e não só para os dias bons, para os dias maus também. E é para ser assim. Mas eu quero que você note que a nossa relação com Deus também deve ser assim. O Deus Todo-Poderoso, nosso Criador e Redentor, Ele nos ama como nenhum cônjuge jamais irá amar. Esse é um amor superior e supremo. E o amor de Deus por você, cristão, é superior do que qualquer irmão, qualquer marido, qualquer filho pode te oferecer. Você acredita nisso? Talvez acredite, mas essa seja também uma crença vazia, que não se mostra na prática de uma fé com obras. Porque o quão pouco nós recorremos a esse Deus amoroso mostra que talvez a gente não creia tanto assim. A gente diz que Ele se importa, mas você recorre a Ele? Os exemplos de Tiago nos instam a mudar isso. Alguém está sofrendo entre nós? Vamos orar. Está sofrendo em termos de saúde? Está sofrendo em termos de finanças? Sofrendo em termos familiares? Passando por tristezas? Luto? Injustiças? Vamos falar com Deus sobre isso. Você crê em Deus? Você fala com Ele quando está com problemas? Será que você crê mesmo, então? Porque, sim, não faz nenhum sentido você ter acesso ao Deus Todo-Poderoso e simplesmente não se valer disso.
Imagina, por exemplo, que você tem uma dívida aí, você está devendo no cheque especial, ou, sei lá, R$ 5.000, que seja R$ 2.000, e você está lá, e você sabe como é essa dívida, né? Juros compostos, aquela confusão, os 5.000 logo viram 6 milhões, é um negócio assim, da noite para o dia, a coisa dispara. Agora imagina que você tem um dinheiro lá que está lá, não está planejado para nada, não está sendo usado para nada, mas você não usa o recurso para resolver o seu problema. Faz algum sentido isso? Claro que não. A gente poderia perguntar, você está guardando isso para quê? É para agora que você precisa. Essa tua reserva de emergência, a emergência está aí. Você não vai usar? Claro, é uma analogia bem fraquinha, porque o Senhor não é um recurso impessoal que se esgota. É o Deus Todo-Poderoso que nos ama inesgotavelmente. E você, quando tem suas dificuldades, você recorre a esse recurso? Você fala com o Senhor a respeito disso? Às vezes a gente pensa que o Senhor existe e se interessa apenas por nossas enormes crises e não pelas pequenas. A gente só recorre ao Senhor em orar pelos nossos filhos quando a febre bate 39. Ninguém pede oração no 37,8, pede. Mas 39 a gente começa a orar, né? A gente realmente tem essa sensação de que talvez Deus se importe só com as grandes lutas da nossa vida e não com todas. Com todas. Está sofrendo? Fala com Ele. Agora. E tem mais. E quando você está feliz, está alguém alegre? Qual é a solução? Qual é a obra que corresponde a isso? Está aí no texto, não está? Cante louvores. Você louva ao Senhor quando você está feliz? Veja, o crente deve ser alguém marcado por isso, por oração e adoração. O crente é alguém que reconhece que Deus está presente nos sofrimentos e nas alegrias. E que Deus se interessa pelos sofrimentos e pelas alegrias. Deus se interessa com a tua febre baixa. E Deus se interessa pelas tuas pequenas vitórias também. Sabe aquelas pequenas vitórias que você conta por aí, às vezes na família, e todo mundo faz pouco caso? Grande coisa essa nota aí. Ele se interessa. Sabe aquele sofrimento que você fica com vergonha de contar para as pessoas, todo mundo vai achar meio bobo? Ele se interessa. Recorra ao Senhor. O crente mostra que crê em Deus e que Deus é tudo que Ele diz que é. Um Deus não distante, mas um Deus próximo. Alguém cujo ouvido está sempre aberto a nós. Alguém não que existe lá fora e que se importa apenas com o teu destino final, quando você morrer. Não, é agora. É na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. É na riqueza e é na pobreza. O ano vai chegando ao fim e teve das duas coisas, não teve? Olhe para trás. Você passou muitas tristezas e passou muitas alegrias, eu sei disso. A pergunta não é essa. A pergunta é se as tuas tristezas e lutas foram acompanhadas de clamor e se tuas alegrias e vitórias foram acompanhadas de louvor. Foram. Não tanto quanto poderiam, não é verdade? Eu sei porque comigo foi assim também. Que tal a gente começar esse ano de um outro jeito, hein? Por que você deixa de fora dos teus sofrimentos e das tuas alegrias quem mais se importa contigo, crente? Quem mais se importa contigo? Você passa por algumas alegrias que a tua reação imediata é ligar para quem você ama, para tua esposa, para os teus filhos e falar, olha o que aconteceu, que coisa boa. E com Ele? Cantar louvores ao Senhor, adorar ao Senhor. A fé verdadeira se mostra na inteireza da vida, na vida boa e na saúde. E claro, na enfermidade também, como aponta o verso 14. Esse é o verso polêmico, né? Você estava louco para chegar nessa parte, não estava? Eu não sei como que ficou para mim essa parte. E fui eu que fiz a divisão. Normalmente o Tarcísio fica com essas partes. Eu acho que eu errei, eu pensei que era no 15, não sei. Seja como for. Eu acho bom lidar com isso. Essa história do óleo ela é muito interessante. O que a gente faz se alguém está doente? Talvez vocês tenham já visto e venham até mesmo de igrejas em que é muito comum quando os pastores, por exemplo, fazem uma visita pastoral, levarem um vidrinho com óleo, às vezes um óleo simples, às vezes um óleo super especial, vindo não sei de onde, e coloca uma gotinha ou um pouquinho mais na testa da pessoa. E a pergunta é para fazer isso? É isso que Tiago está ensinando aqui?
Não é uma resposta simples, é uma questão complexa. Por que os pastores aqui da igreja não fazem isso? Já tem pastor aqui que foi me visitar e não levou óleo, não. Está desobedecendo a palavra de Deus. Mas que óleo é esse? Tem que ser um óleo especial que venha de uma, sei lá, de uma oliveira, lá do Monte das Oliveiras, em Israel. Vai ser mais forte, vai dar na mesma. Se for um óleo de soja aqui do Mato Grosso, sei lá. Como que é isso? Como que é isso, pastor? De novo, é um tema delicado. Sabemos que há 1 milhão de interpretações e trata-se de um assunto que a Bíblia fala bem pouco, então a gente tem que ser cuidadoso com isso mesmo. E vale dizer também, tem gente muito boa que discorda da linha interpretativa que eu vou trazer aqui, e reconhecer isso é só humildade diante do Senhor, da parte de todos nós. Algumas coisas, porém, são claras e indiscutíveis. Primeiro, trata-se de óleo comum. Não é um óleo especial, um óleo, se vier de certa parte do mundo, vai ter mais poder ou qualquer coisa assim. Não, é óleo. É o mesmo óleo de oliva que você tem em todo lugar. Além disso, seja o que for que está sendo ensinado, essa unção, ela é por pessoas. A Bíblia em nenhum lugar ensina você a ungir carro, consultório, empresa, casa nova, nada disso. Isso é totalmente estranho ao ensino da palavra do Senhor. E há muita confusão. Por exemplo, no meio evangélico, há muito essa ideia de você usar o óleo em todo tipo de coisa, como se fosse trazer um tipo de proteção. No romanismo, a ideia, essa é a passagem que é usada para ensinar a extrema unção. Nós tratamos aqui na escola dominical sobre isso. E dentre os evangélicos, há também diversas opiniões. Muitos entendem que a ideia é simplesmente marcar a pessoa com óleo, e muitos acham que isso vai trazer algum tipo de poder, e, de novo, tem óleos especiais disso ou daquilo. Outros simplesmente vão na linha de que é um simbolismo. Você aplicar um óleo é um símbolo de confiança no poder do Espírito Santo, ou algo assim. Possibilidades. A possibilidade que eu trago, ela é um pouco diferente, ela também é defendida por muitos estudiosos, e ela me parece ser a que mais combina com o tema geral da carta. Lembra disso? Um princípio de interpretação importantíssimo da Escritura é: você interpreta as passagens difíceis à luz das passagens mais claras, e sempre no contexto do próprio livro bíblico. Vamos lembrar de uma coisa. Nessa época da história do mundo, um dos principais remédios que se aplicava em todo tipo de situação era o quê? Era o próprio azeite de oliva. Lembra da parábola do bom samaritano? A gente tratou dessa parábola não muito tempo atrás, o cara que é espancado na estrada para Jericó e tal. O outro vem e ajuda, o que ele faz nas feridas dele? Ele aplica óleo nas feridas. Nesse tempo, muitos usos medicinais eram nessa linha. Nós vimos outro dia a pasta de figos, que foi aplicada em Ezequias. Mas mais importante do que isso, é que a palavra que aqui na nossa Almeida Revista Atualizada foi traduzida como ungindo com óleo, talvez em português você corra para um sentido muito mais estrito do que a palavra original traz. Aqui não está falando daquele ungir cerimonial, quando a gente vê, por exemplo, cerimônias de unção de um rei, ou de um sacerdote, alguma coisa assim. Não é essa palavra, a da consagração. É um termo mais amplo, e uma tradução perfeitamente correta seria aplicar. O verbo é aleifo, que inclusive é o verbo que é usado para descrever o que Maria fez nos cabelos e pés do nosso Senhor Jesus, com o perfume. Lembra daquela ocasião? É isso que ela fez. Acho que até parece lá ungir na nossa tradução, porque é uma tradução possível. Mas não é que ela deu uma gotejadinha de óleo, de perfume, foi? Pelo contrário, o pessoal fica chateado porque ela usou tudo, e foi um monte de aquele perfume, daquele nardo caro e tudo mais. E, obviamente, ela não teria autoridade para fazer uma unção cerimonial, no sentido de algo ligado ao seu cargo. Então, uma possibilidade muito forte é que o que Tiago esteja dizendo aqui é algo na direção do uso da medicina, do remédio. Tá, mas se é medicinal, por que o próprio Jesus não usou nas suas curas esse tipo de óleo? Exatamente. Jesus nunca usou óleo, por quê? Você não encontra nenhuma cura de Jesus em que ele use óleo. Por quê? Porque ele era Deus Todo-Poderoso, ele não precisava de remédio algum. Inclusive, nas curas milagrosas que os apóstolos fazem no livro de Atos, com o dom de cura dado pelo Espírito Santo, em nenhum momento também eles aplicam óleo algum. Nós não temos esse poder, o que a gente faz? A gente recorre a quem tem, não é? A gente recorre a quem tem, orando. Lembra qual é o tema da carta? A fé sem obras é morta.
Tem alguém enfermo entre nós, o que nós fazemos? Qual é o ato de fé? Nós oramos e falamos com Deus, nós pedimos a Deus. A ênfase do texto é na oração, é no reconhecimento de que Deus é Senhor sobre a vida e a morte. E o óleo é a obra que acompanha, que mostra que nós cremos mesmo, no caso, usar a medicina. Seria estranho nós encontrarmos um enfermo, termos condição de lhe dar um tratamento médico e falar, eu vou só orar por você. Ore é a atitude de fé, mas faça a obra que acompanha a fé. Cuida da situação. Às vezes, por exemplo, estranhamente, pais querem apenas orar pelos seus filhos doentes, mas não querem dar o antitérmico ou o antibiótico, alguma coisa. O que você pensaria disso? Se pais falassem assim, não, a gente não, aqui na nossa casa a gente não dá antitérmico para criança com febre, não, a gente só ora. O que você pensaria disso? Você diria, isso sim é uma fé verdadeira. Você pensaria, não, fé verdadeira se mostra em confiar que Deus pode fazer livremente, se Ele quiser, mas Ele também pode fazer o quê? O que é mais comum que Deus faz? Ele usa os tratamentos, os remédios, as coisas, as cirurgias, essas coisas todas. Ah, pastor, mas aí fala para chamar o presbítero. O presbítero agora é médico, é? Alguns até são, né? Mas o ponto não é esse. Veja, de novo, aplicar óleo, principal tratamento médico dessa época, é algo que qualquer um podia fazer. Os tempos mudaram, claro, mas perceba um princípio importante aqui. Muitas vezes cristãos querem viver uma vida à parte da igreja, à parte desse cuidado do povo de Deus. E o texto está dizendo, você está passando por uma situação médica difícil, avisa a igreja, chama os presbíteros. E eles vão orar por você, e tendo possibilidade, vão cuidar de você também, usando a medicina, usando os remédios para isso. Os presbíteros são líderes da igreja, escolhidos pela própria igreja, não temos poderes especiais, nem nada assim, mas o povo de Deus pode ser envolvido. Está alguém enfermo? Você está doente? Avisa a igreja. Muitas e muitas vezes a gente quer viver as nossas enfermidades à parte do povo do Senhor. Eu entendo que tem várias questões envolvidas, mas perceba que muitas e muitas vezes a gente vai poder te ajudar orando, e talvez ajudar, sim, com tratamentos também. Quantas vezes na história do povo do Senhor não foi o povo de Deus que ajudou, juntou dinheiro, fez vaquinha, arrumou isso, arrumou aquilo, para que uma pessoa pudesse ter um remédio caro que precisava, ou fazer um exame caro que precisava, ou receber um tratamento ao qual ela não tinha acesso, mas juntando aí a turma da igreja, a gente conseguiu que esse acesso fosse conseguido. É bom envolver o povo do Senhor nesse cuidado. De novo, sei que em nosso tempo a medicina avançou tremendamente e temos muitos caminhos diversos de tratamento que vão além de azeites e pastas de figo. Mas a gente não muda isso. A gente continua trazendo os pedidos de oração ao povo de Deus, e enquanto igreja nos mobilizamos no que pudermos para oferecer o tratamento que a pessoa não tem acesso. Fé e obras. As coisas andam juntas. Obviamente os diáconos ajudam nessa obra também, na sua obra de misericórdia. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, veja, ela até permite que pastores e presbíteros apliquem óleo nos enfermos ao orar, pensando nessa linha de depender da ação de Deus, o simbolismo de uma dependência, mas, de novo, não é algo obrigatório, tá? Vale dizer isso. E tem outra coisa espinhosa aqui, né, que é essa questão do perdão dos pecados. Como assim? Então, a gente vai lá para cuidar do doente e ele é perdoado dos pecados. O que acontece aqui? Outra questão espinhosa. Será que Tiago está dizendo que toda enfermidade é resultado de pecado? Calma. Lembre-se, há uma associação importante entre corpo e alma. Nós somos seres complexos e completos. Por vezes o corpo adoece por causa da alma. Você sabe disso, não sabe? Ou a alma sofre por conta do corpo. E sim, há muitas situações, inclusive biblicamente falando, em que um leva ao outro. Pense em Salmo 32. Davi fala sobre como o seu corpo sofreu por causa do seu pecado não tratado diante do Senhor. Ele fala no vigor se esvaindo, ele fala numa alma cansada, ele fala nos ossos ressequidos. Leia depois o Salmo 32 e perceba como um pecado não confessado o levou a uma situação física muito sofrida. Lembre-se do exemplo de Geazi. A gente tratou alguns meses atrás de Geazi, lembra? Aquele homem que tentou dar uma enganada ali em Naamã, pegar um dinheiro que ele não tinha dado para Eliseu, ficar para ele. O que o Senhor fez?
o cobriu de lepra. Então, no caso de Geazi, a lepra dele não tinha causas físicas, era uma questão ligada à sua rebeldia e pecado. Às vezes é assim, mas nem sempre. O mundo quebrado trouxe as enfermidades, mas não significa que você sempre possa fazer essa relação direta. Se você está com uma enfermidade, é porque alguma você aprontou. Aliás, lembra dos amigos de Jó? Tiago falou de Jó na outra semana, né? Os amigos de Jó insistiam nisso. Está sofrendo? Alguma você aprontou, senhor Jó. E Jó dizia, não. As coisas são mais profundas que isso. Não era um pecado levando à enfermidade. Então, cuidado com essas associações. Pode ser, mas pode não ser. E quando a gente for tratar de um enfermo, entretanto, sejamos nós, líderes da igreja, fazendo uma visita, seja o que for, nós devemos lembrar de que a pessoa é corpo e alma. Do mesmo jeito que seria errado a gente poder dar um tratamento e apenas orar e falar, não vou te dar antitérmico, não precisa de antibiótico, você não tem fé, não, rapaz. Assim como seria tolice fazer isso, também é errado nós simplesmente levarmos uma medicação para alguém, talvez numa obra social. Muitas vezes igrejas têm obras sociais que se limitam a cuidar do corpo. E nunca fala-se sobre evangelho, sobre salvação, sobre perdão de pecados. Mas, de novo, somos seres integrais. Não é apenas corpo e não é apenas alma. Deus tem interesse em cuidar das duas coisas, sendo que este corpo vai se desfazer um dia e vai ser refeito em glória um dia. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai cuidando, entendendo que um dia vai falhar, até a ressurreição. O escritor, teólogo bem conhecido, acho que alguns de vocês já leram o material dele, Don Carson, o D.A. Carson, ele anunciou essa semana, alguns de vocês viram, que ele está sofrendo de Parkinson e, com isso, vai encerrar a sua vida de publicamente viajar, pregar, ensinar em tantos lugares. Claro, todo mundo ficou triste com isso, e ele, daquele jeitão canadense doce dele, ele falou assim, calma, gente, eu não estou sofrendo de nada que uma boa ressurreição não resolva. Você nunca vai sofrer de nada que uma boa ressurreição não resolva, irmão. Nada. Mas só vai experimentar essa boa ressurreição quem tiver o seu coração tratado em Cristo. Quem tiver os seus pecados perdoados na cruz do Calvário. Por isso a gente tem que levar essas coisas sempre. Tiago fala sobre a oração da fé. De novo, ele está falando do quê? A gente orando cheio de fé, e quanto mais fé a gente tiver, mais a pessoa vai ser curada. Não parece ser isso. Em outros momentos, a gente vê, por exemplo, Paulo deixando amigos enfermos, e Paulo era um homem de fé. Pessoas sofrem de enfermidades assim mesmo. Uma possibilidade é que a oração da fé seja um jeito de dizer acerca da oração daquele que clama ao Senhor pela salvação. Não estaria falando assim de um orar com fé pelo outro, mas da fé que salva. Como na história do paralítico que nós lemos hoje em Marcos capítulo 2. Lembra daquela situação? Jesus está numa casa pregando, ensinando, o pessoal trazendo os enfermos. Aí uns homens trazem um paralítico e dão um jeito de trazê-lo pelo telhado, porque não tinha como chegar até ele. E todo mundo esperando que Jesus fosse curá-lo. O que Jesus faz? Fala para ele, seus pecados estão perdoados. O pessoal fica assim, que isso, Jesus? Uma turma não gosta nem um pouco, fala, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados? Sim, só Deus. E Jesus tem uma conversa e sabe o que eles estão pensando e fala, para que vocês saibam que eu posso, toma teu leito, vai, levanta. E aquele homem sai resolvido das duas coisas, da saúde física, mas tendo os pecados perdoados. Aquele homem teve fé. Foi feita ali uma oração de fé verdadeira. Os amigos criam, mas ele cria também. E porque ele creu, seus pecados foram perdoados. E ainda teve essa de sair andando. Como que a gente faz isso? De novo, estamos visitando pessoas que estão doentes, estamos lidando com pessoas enfermas. Pode ser que a possibilidade seja essa, algo na linha de Naamã, de Geazi quanto a Naamã, algo na linha desse homem, não sabemos. A gente leva o melhor que a gente puder, a gente leva Cristo, a gente ora pela pessoa, porque a gente entende que o Senhor quer tratar as duas coisas. E pode ser que a enfermidade não se resolva agora, como em tantos exemplos bíblicos também. Pode ser que fique apenas para quando o Senhor voltar. Lembra, no sermão passado a gente insistiu na ideia, Tiago nos consola com a vinda de Cristo,
Porque ele sabe que alguns males desse mundo, algumas injustiças, não vão ser resolvidos aqui nessa era, só quando Cristo voltar mesmo. Assim é com enfermidades também. Não é uma promessa bíblica de que todas as nossas situações de saúde serão resolvidas, não é isso que ele está dizendo. Mas se houver uma associação tal de enfermidade e pecado, provavelmente lidar com uma coisa vai lidar com a outra também. Seja como for, a tal da oração de fé mostra que quem faz é Deus. É muito esquisita essa ideia, a Bíblia não permite isso de jeito nenhum, de a gente marcar curas. Venham aqui, quarta-feira vai ser a noite de curas na nossa igreja. Só se o poder fosse nosso a gente podia fazer isso. Mas se o poder é do Senhor, a gente pede. Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. O texto é complexo, amados, mas o ponto é muito simples. Deus é todo-poderoso, Ele se importa com nossas vidas amplamente, corpo e alma. Nossas vidas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença pertencem a Ele. E você, crente, precisa mostrar que você crê nisso. Como? Recorrendo a Ele. Na alegria para louvar, na tristeza clamando, na enfermidade, no pecado, porque Cristo se interessa por você, cristão, por cuidar de você. Você tem fé nele? Você acredita em Jesus Cristo? Então venha a Ele com tudo que você tem. Alegria e tristeza, dias bons e dias maus. Não é à toa que Ele é justamente o noivo perfeito. Nós, humanos, decepcionamos muito uns aos outros. Nenhum de nós vive à altura do que professa. Nenhum de nós. Todos somos aquém. Ele atinge. Ele é completamente confiável. Podemos confiar nele. Você pode trazer para Jesus Cristo toda e qualquer necessidade do corpo e da alma, e Ele se interessa. Você pode falar com Ele sobre todos os teus triunfos, incluindo os que ninguém valoriza. E você pode trazer para Ele todas as tuas aflições, inclusive aquela das quais as pessoas fazem pouco caso. Que tal o seu próximo ano ser marcado por isso, cristão? Por uma crescente proximidade do teu Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Teu ano pode ser bem diferente dessa forma. E você que está aqui, que ainda não o conhece, você está perdendo o amor pelo qual seu coração sempre procurou, sabia? Talvez tenha procurado em amizades, na validação de um grupo. Talvez tenha procurado no amor da sua esposa, do seu marido. Mas eles decepcionam, não? Eles sempre ficam aquém. Ele não. Ele vai ser o único que vai conseguir cumprir todas as promessas do seu amor triunfante. Eu te convido a vir a Ele. A mão do Senhor está estendida para você. Venha. Conheça o seu amor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é Deus da vida toda. Estejam nossos corpos falhando, esteja o nosso coração rebelde, esteja a vida tão boa que a gente fica cantando por aí, esteja a vida tão difícil que a gente só se sente aflito. O Senhor se interessa por nós. Senhor, nós reconhecemos que nenhum de nós, de fato, age como deveria nessa questão. Por vezes sofremos sem recorrer ao Senhor, por vezes nos alegramos e não lembramos que veio da Tua mão. Reconhecemos que também somos falsos e cheios de duplicidade em nossas falas, muitas vezes. E nós pedimos que o Senhor seja Deus de nossa vida toda, da nossa boca, do nosso coração, do nosso corpo, que um dia vai falhar. Até que venha a boa ressurreição e resolva isso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?